Vamos nos valer desse aparecimento dos hidratos, desses novos medicamentos que a Central de Atendência está criando, para termos um conhecimento mais profundo e mais amplo de Figueira. Porque tudo o que vai acontecendo aqui nos setores, dentro do plano, muito especialmente na Central de Atendência, que se ocupa da cura, está dentro de um plano maior, evolutivo. É como se as coisas que acontecem aqui, como centro espiritual, refletissem o que acontece no planeta, num plano maior. Então, este trabalho da Central de Atendência, junto a esses medicamentos sutis, isto diz respeito a um trabalho que planetariamente está sendo realizado sobre todos os seres do planeta. Então está havendo um trabalho planetário sobre os seres, sobre toda a aura planetária. Está havendo um trabalho sobre todos os corpos, sobre todas as formas existentes no planeta, que é um trabalho de sutilização, um trabalho de transformação da forma ou de transmutação da forma. Então, em coerência com isto e articulado com isto, está o trabalho da Central de Atendência, muito especialmente no campo desses hidratos. O que se passa no planeta e que influi diretamente nessa transformação pela qual os corpos todos devem passar, é que a pura energia do planeta, a essência do planeta, ou o Logos da Terra, a consciência central, a fonte de vida do planeta, isso está passando por uma transmutação. Então, nós estamos vivendo a transmutação dessa consciência planetária. Essa nova consciência planetária, ou esse Logos da Terra, que está sendo transmutado, está trazendo muitas consequências benéficas, como um remanejamento, uma ampliação na hierarquia planetária, isto é, com muitas mônadas e almas tomando consciência dessa hierarquia e começando a viver na linha hierárquica. Outra coisa que está acontecendo, que está sendo possível mediante essa transmutação planetária, é a substituição da lei do karma material pela lei evolutiva superior. Então, enquanto todas as consciências de todos os seres estão tomando conhecimento dessa hierarquia espiritual de valores, enquanto isto, a lei do karma material vai sendo substituída por uma lei evolutiva superior, que é uma progressão desta lei do karma material, mas uma lei muito mais ampla. Tanto esta ampliação na hierarquia planetária, quanto esta substituição da lei do karma material pela lei evolutiva superior, tem a ver com esta mudança no planeta, com esta transição planetária. Então, estamos vivendo um momento muito especial, porque como estamos todos em corpos materiais e a matéria e as formas estão passando por essa transmutação, por essa transformação,
Todas as formas estão passando por isso. E nós que estamos vivendo dentro das formas, estamos sendo transmutados, estamos sendo transformados muito profundamente. Essa transformação ou essa transmutação exige uma reordenação energética em toda a aura do planeta, e isto, as conjunturas solares, planetárias, astrológicas, todas essas conjunturas maiores vão proporcionando esta reordenação. E a própria hierarquia planetária atual pode participar muito mais desta reordenação, porque a consciência intergaláctica ou entidades de consciência intergaláctica se aproximaram mais da Terra e estão colaborando com esta hierarquia. Então não se poderia dizer que uma consciência intergaláctica ou que uma entidade intergaláctica esteja na estrutura da hierarquia planetária. Mas ela está mais próxima e ela está então influindo aí. Está trazendo certas oportunidades do karma cósmico para este planeta, abrindo caminhos para o trabalho da hierarquia planetária. Então a hierarquia planetária está dispondo de uma hierarquia maior ou de hierarquias maiores para estimular essa transformação da Terra. Então a transformação pela qual nós estamos passando aqui na Terra não é apenas uma transformação natural ou uma transformação que acontece nos corpos celestes naturalmente. É um momento muito especial porque está sendo trocada esta energia central, esta consciência central no planeta. Então, os corpos todos, as formas todas, estão se sutilizando, não só para poderem sobreviver e para poderem continuar evoluindo sob uma influência maior, sob uma energia maior que está envolvendo e permeando o planeta, como esses corpos precisam se sutilizar para continuarem aqui vivos, porque todo o planeta está se sutilizando. Então tem que haver aí uma comunhão, uma interação de sutilização. Diante desta energia toda e diante desta influência toda benéfica, os planos materiais, as formas, e no caso de mônadas encarnadas, os corpos onde nós estamos encarnados, esses corpos teriam que se submeter a esta sutilização, teriam que vibrar numa outra voltagem para acompanharem esta transição da Terra e essa sutilização de toda a matéria, mas esta parte material ou estes corpos teriam que ter um amparo para poderem suportar toda esta estimulação e para não se desequilibrarem ou não se desintegrarem, dependendo do caso e do estado destes corpos. Na humanidade atual, o corpo que mais necessita de apoio e de ajuda mesmo para continuar recebendo esta estimulação forte é o corpo mental. É o lado mental das pessoas. É aqui o lugar de mais desequilíbrio. É no mental que isto pode ter situações críticas, dada esta grande estimulação. A central de atendência, que intuitivamente
sempre esteve, desde o princípio, inserida neste processo, a central de atendência que desenvolve todas as suas atividades inserida neste processo, sempre apresentou propostas de tratamento e sempre apresentou medicamentos que não visavam apenas a situação imediata da matéria ou a situação imediata dos corpos, mas a central de atendência intuitivamente começou a trabalhar com dinamizações, começou a trabalhar numa linha mais sutil de tratamentos, de procedimentos e de medicamentos. E esses hidratos são o limite da central de atendência, no sentido de se começar a trabalhar com a parte etérica e com os níveis ou subníveis mais sutis do corpo etérico das pessoas. Então, esta linha de hidratos é o limite para começar a acontecer um trabalho ainda mais sutil na central de atendência. Um trabalho mais sutil quer dizer uma forma de procedimento e uma forma de tratamento que vise mais a parte sutil do indivíduo, a parte interna do indivíduo, os corpos sutis do indivíduo, do que praticamente a parte externa. Os tratamentos para a parte externa já tem na central de atendência uma linha de procedimentos, de medicamentos e de tratamentos que pode atender a quase todos os setores do corpo humano. E esta introdução na central de atendência de técnicas antigas, de técnicas sutis, esta comunhão da central de atendência com medicina tibetana, com medicina oriental, vai conduzindo a central de atendência por toda esta linha de sutilização da matéria e dos corpos. Os hidratos estão trabalhando no etérico, no astral, e são esse limite para a central de atendência poder se estabelecer mais nos subníveis superiores desses corpos e desses planos. Mas precisava que nós não só tomássemos consciência do papel da central de atendência, que não é só cuidar de doenças, mas é colaborar na sutilização da matéria, na depuração dos corpos, na transmutação destas células corporais, astrais, mentais. Precisava que nós reconhecêssemos este papel da central de atendência e nos aproximássemos desses tratamentos, desse trabalho, enfim, com uma ligação com todo este trabalho sutil sobre a matéria. Isto é, nós estarmos na central de atendência não só atrás de resolver os nossos problemas imediatos e práticos e físicos ou psicológicos, mas estarmos em contato com isto em função de estarmos nos ofertando para que na nossa matéria, nos nossos corpos, nos nossos níveis sutis, tudo isto pudesse agir, mas não egoístamente só para nós, que isto pudesse agir na matéria em si, para que toda a matéria planetária fosse sendo trabalhada em cada um de nós. Então, eventualmente não precisaríamos estar sendo tratados pela central de atendência. Algum incômodo nosso podia ser tratado rapidamente por qualquer outra técnica, até por alopatia,
cirurgia, tudo isso que está disponível aí. Mas nós estarmos juntos da central de atendência, estarmos ali como campo de trabalho, de doação e de experiência, isto vai ajudar o desenvolvimento da central de atendência. Primeiro porque os nossos seres e os nossos corpos é um material que já está no caminho. É um material que já entrou nesta linha de purificação, nesta linha de sutilização, e são corpos que já estão sob a luz dos eus superiores ou das mônadas. Então são um material muito mais permeável para essas reações diante desses tratamentos sutis e que não dependem só da central de atendência, não dependem só de quem está aplicando o tratamento, mas depende principalmente de quem está recebendo o tratamento. Depende principalmente do material que está sendo tratado. Então tem que haver uma resposta na consciência desses que procuram a central de atendência, que é para o material que eles são, para os corpos que eles são, que estas células também respondam inteligentemente, porque as células têm uma inteligência. Então, este material deve responder inteligentemente a tudo isto que está sendo aplicado. Se houver uma resposta deste material, e esse material pode responder quando a nossa consciência percebeu isto, quando a nossa consciência está conduzindo o processo destas células, desses átomos, tudo isso que está sendo tratado. Então a nossa consciência deve ter isto bem claro e deve estar conduzindo a reação deste material. E à medida que este material for se disponibilizando, à medida que estas células forem sendo tratadas, se deixando plasmar por tudo isto, então todos esses processos irão evoluindo, irão avançando. E isto pode ser muito útil também em quadros nos quais as enfermidades estão presentes. Porque há certas enfermidades que karmicamente são consideradas congênitas, são consideradas irremovíveis naquela encarnação, como nós sabemos. Diante destas enfermidades, isto é, diante destas situações traumáticas que não são passíveis de cura, se a consciência do indivíduo está aberta para a transformação, está na linha da central de atendência atravessar toda esta parte que é congênita, penetrar toda esta parte material que não possa ser transformada naquela encarnação por causa do karma daqueles corpos. Então, a central de atendência terá a possibilidade de perfurar tudo isto e começar a agir, começar a trabalhar através dos seus componentes nos planos internos, do lado sutil, do lado interno, da contraparte imaterial desses átomos que no plano físico não são passíveis de cura. Porque há certos traumas cerebrais, há certas coisas nas células que naquela encarnação não podem ser removidas karmicamente, a não ser pela aplicação de uma lei evolutiva superior, a não ser que o indivíduo vá sendo transladado da lei do karma material para a lei evolutiva superior. Então aqui, com mudanças de leis, podem acontecer coisas imprevistas na matéria. Agora, mesmo quando isto não seja possível, o papel da central de atendência transcende esta parte aparente do indivíduo. Este papel transcende isto, porque a central de atendência
não são só estas pessoas que nós conhecemos aqui. Na linha da central de atendência está a possibilidade de cada pessoa que trabalha aqui como central de atendência tenha a sua ligação, tenha o seu fio, tenha a sua coligação com algo que está trabalhando nos outros planos, nos planos internos. Isso está sendo falado porque pessoas que percebem, não só perceberam isto, como detectaram o que acontece, como e quando acontece. E isto foi confirmado, e não por uma pessoa só, por duas, e nem pela pessoa que está trabalhando, que seria altamente suspeita. Então, isto é uma coisa observada e confirmada. Isto de haver esta ascendência sobre a central de atendência nos permite estar nos tratamentos, estar nos procedimentos ou procurar esses processos de cura com uma atitude, com uma reverência, com uma gratidão, tudo isto incluído na nossa aura, na nossa composição energética, tudo isto incluído na nossa aproximação com todos esses processos. Porque aí, mesmo aquilo que está sob a lei do karma material, tem a possibilidade de, na sua contraparte, que não é material, e que, portanto, é uma essência do indivíduo, é a possibilidade futura do indivíduo de regenerar aquilo que nesta vida eventualmente vai fazer pouca diferença. Ou pode também acontecer um milagre de haver uma transmutação neste corpo, de haver uma mudança mais profunda neste corpo. E a central de atendência tem ligação com tudo isto. A central de atendência foi vitalizada e foi manifestada em relação a tudo isto. Havia uma relação entre estas coisas todas e havia um momento cíclico favorável para isto se introduzir no trabalho de sutilização da matéria. E isto é claro que vem sendo preparado há muitas décadas. Isto vem sendo preparado até há séculos. Mas todas essas possibilidades estão coligadas com a origem da central de atendência. A saída desses hidratos e a oferta que está sendo feita desses hidratos, isto nos permite falar destas coisas. Porque esse trabalho sutil já está manifestado, já está materializado. E seria bom que nós não estivéssemos diante destas coisas como no século passado estivemos diante da homeopatia, ou como no princípio deste século estivemos diante de outros remédios sutis que foram saindo. Porque agora toda esta linha de sutilização na medicina e no trabalho de cura, esta linha já avançou, já desenvolveu. E a central de atendência não é algo que esteja só no plano físico. A central de atendência, num certo sentido, está coligada internamente com centros planetários, aonde o trabalho de cura, o trabalho de reorganização da matéria, o trabalho de transformação da matéria faz parte da tarefa destes centros planetários. Então, deste ponto de vista que se está falando, deste ponto de vista que se está apresentando, e que a nossa mente pode estar bem sintonizada com isto, para facilitar a transformação das nossas células em contato com tudo isto, deste ponto de vista, o trabalho da central de atendência está coligado com alguns centros planetários.
E algumas pessoas responsáveis pela central de tendência sempre tiveram esta percepção. Então, há centros planetários que estão muito coligados com tudo isto e que, dentro da central de tendência, formam uma síntese, uma unidade. Então, aqueles que estiverem bem sintonizados com isto que está sendo dito, podem estar mais próximos desses fatos ou mais conscientes desses fatos, não só experimentando esses tratamentos, esses procedimentos, esta forma de tratar a matéria, como também poderão estar individualmente, dentro da sua tendência ou dentro da sua inclinação, poderá aprofundar os seus estudos a respeito de Iberá, a respeito de Aurora, a respeito de Mirna Jade, para entrarem numa vibração que possa confirmar, reforçar e que possa ajudar esta aura da central de atendência a ficar mais nítida, ficar mais pura. Pura quer dizer tratar das coisas densas da matéria, isto é, tratar das doenças, mas não perder a sua coligação com a parte sutil da medicina, com a parte sutil daquilo que se chama cura. E isto tudo depende também da consciência com a qual nós nos aproximamos de tudo isto, da consciência com a qual nós tratamos tudo isso e como nós nos relacionamos com isto. Para recebermos um hidrato, uma dádiva destas, e para servirmos como confirmação do trabalho de sutilização da matéria, das células e de tudo isto, então isto é um serviço que nós prestaríamos à central de atendência e um serviço que nós prestaríamos em todo este trabalho planetário e hierárquico de sutilização da matéria, de regeneração dos corpos e de transmutação em certos casos. Esta palavra transmutação, ela tem o sentido, algumas vezes, de substituição e de troca de mônadas. E isto é o uso mais corrente da palavra transmutação. Mas a palavra transmutação também tem um sentido de renovação mais profunda da matéria. Então nós podemos dizer que o indivíduo foi transmutado quando a mônada dele foi substituída por uma mônada mais evoluída. Mas nós podemos dizer que um corpo está sendo transmutado no sentido daquele corpo está sendo profundamente renovado. Isto é mais do que uma transformação. É mais profundo isto. Na transmutação do corpo, há uma mudança profunda no material daquele corpo, isto é, o raio energético daquele corpo pode ser substituído por um outro raio. Então, se um corpo está num determinado raio energético e se há ali uma mudança de raios, então aquilo é um processo de transmutação para o corpo. O corpo é o mesmo, mas ali houve uma mudança energética muito profunda. E para isso não precisa trocar o corpo. Então, às vezes, a transmutação de mônada, isto é, o indivíduo é trocado, o indivíduo é substituído, e o indivíduo que ficou no corpo, ele começa a trabalhar a transmutação dos corpos, a transmutação de todo aquele material. Pode ser uma das tarefas dele isto. Isto é, a nova mônada que entra
pode facilitar a troca de raios dos corpos, pode facilitar a transformação mais profunda daqueles materiais. Então aí há uma diferença entre a transmutação, que é uma substituição, e a transmutação que continua, que prossegue nesses corpos. A central de atendência aqui não tem ainda uma experiência de trabalhar corpos transmutados, isto é, de trabalhar indivíduos transmutados, a não ser em 3 casos em que houve esse trabalho e que começou então um relacionamento com isto. Mas os instrumentos que se prestavam para este trabalho nem sempre estão totalmente disponíveis e o tempo todo disponíveis para esta experiência de se trabalhar em corpos transmutados. Porque estes indivíduos estão se ocupando de outras tarefas e eventualmente não estão aqui fisicamente. Ou mesmo que estejam aqui, estão em outras tarefas e não vêm aqui para isto. Mas nos planos internos, nos planos interiores, todas estas coligações continuam e tudo isto está, neste momento, se processando. Vamos aguardar que a transmutação de energias, a transmutação dos corpos, a transmutação do nosso material corpóreo, emocional, mental, possa atrair ampliações da central de atendência, possa atrair, porque nós precisamos atrair as coisas. Atrair as coisas quer dizer necessitar das coisas. Então nós podemos chegar num certo grau de compreensão que necessitemos de uma evolução da central de atendência. E pode não haver evolução na central de atendência porque nós não necessitamos. Então, quando uma coisa vai se confirmando e vai sendo realizada, manifestada como a central de atendência, é bom que a nossa consciência vá acompanhando. Porque se a nossa consciência for acompanhando, nós vamos entrar em outras necessidades. Não vamos ter só as necessidades que temos. Vamos estar em outros processos. E isto é o que vai possibilitar o desenvolvimento sutil, interno ou superior da central de atendência. E claro que tudo isto é possível estar acontecendo e nós podemos estar participando conscientemente de tudo isto, porque isto não é nada demais, não é nada de fora da lei, porque isso está acontecendo com o planeta. Isto não poderia nem ser pensado, nem ser captado, não se poderia nem conceber tudo isto se isso não estivesse dentro de um processo do planeta. Então isto não é algo que não pertença ao processo da Terra e que não diga respeito ao desenvolvimento da humanidade atual, isto é, o nosso desenvolvimento. Isto é perfeitamente normal dentro do nosso desenvolvimento atual. Não é nada de extraordinário. Agora, a nossa consciência deve estar acompanhando isto para que a nossa necessidade atraia o desenvolvimento de todos esses processos.